Fala pessoal, boa noite, está no ar mais um Londrina Pod, o seu podcast de toda quinta-feira às 20 horas. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial nosso aí, que é o Valmir Martins. Ele que é comentarista de futebol, radialista, fico até nervoso, sabe por quê? É a mesma coisa num programa de televisão, o cara entrevistar, por exemplo, um Camargo da vida, uma pessoa que se comunica, né? Imagina. Que isso? Rapaz, o homem é fera. Tô aqui hoje com o Valmir Martins, deve ter uns 2, 3 anos de experiência na rádio, pouquinho tempo. Junta mais um zero aí. Tem uns 30? Quase 30. Tô com 26 de profissão. 27 anos de profissão. Mas e você a parece gente que tem vai 30? acumulando experiência. Mas tá com Obrigado, 30 cara. anos? Obrigado pelos elogios, pelas comparações e pela gentileza em relação à idade e tal. Mas tenho 44 anos. Já faz um bom tempo que tô nessa área. E é a paixão da minha vida. Nunca fiz nada diferente, né, cara? Então... Começou muito cedo, Valmir? Com 16 anos. 16 anos eu comecei... 15, 16 anos. Enquanto a molecada começava aí com 15, 16 anos ser office boy, você já tava iniciando E até a molecada não acreditava. Meus amigos da rua, assim, né? Escola, comecei a trabalhar. Na verdade, fazer estágio, né? Eu ia de domingo até a Rádio Paiquerê, que era 1110 AM. Depois ela migrou pro FM 91,7 e hoje a Paiquerê 91,7. E eu dizia, comecei na rádio, tô indo aos domingos, comecei como redator, né? Escrevia uns textos, né? Acompanhava algumas transmissões. Mas já com essa idade aí. Com alguns esportes aleatórios e tal. E passava adiante. Carlos Camargo era apresentador do programa. E o Fábio Fernandes, o meu amigo Fabinho Fernandes, era o produtor do chamado Plantão Paiquerê, extinto Plantão Paiquerê, que hoje tem outro formato, ainda tem o mesmo nome, mas um outro formato, por isso que eu digo extinto, né? E ali começou, o Fabinho lia minhas informações e tal. Eu sempre tive uma facilidade muito grande para me comunicar, para escrever. Eu me ferrava gostoso em exatas. Eu me ferrava. Matemática, física, química. Eu bombava no terceiro bimestre. Mas gramática, redação, história, geografia, isso eu sempre me dei bem. Então sempre escrevi bem e me comunicava muito bem, né? Desde muito cedo. E aí eu comecei como redator. E eu falava pra molecada, tô lá na Rádio Paiquerê. Ninguém acreditava, cara. Mentira, você tá mentindo, não sei o quê. Até que as coisas foram acontecendo e eu comecei a aparecer mais e falar também no ar. Era um processo que demorava muito. Hoje em dia, qualquer um chega em qualquer lugar e já começa a falar, né? E não pode ser assim, porque a gente vê tanta coisa ruim por aí, né? Rapaz, né? Justamente agora, por conta da falta desse preparo. Porque, cara, rádio, ela te dá um improviso, ela te dá a base. E se você não passa pelos processos, se você não sobe os degraus, você nunca vai estar na primeira prateleira, né? E não é só na rádio, né? Ou qualquer lugar hoje, por exemplo, na nossa vida. O cara é empresário e hoje Sim. o cara tem uma grande empresa aí, vai ver o filho dele, por exemplo. Exato. Já começa lá em cima, não vai dar certo, porque ele não conhece o processo todo, né? Então, com todo respeito, né? O que a gente está vendo por aí em algumas TVs, algumas rádios, cara, é gente que não teve base. Infelizmente, é igual aquele jogador de bola que não passou pela base, que não teve os fundamentos do futebol. Já começa é o passe, é o domínio. Então o cara vai direto pro profissional, ele perde um pouco do senso, ele perde um pouco da base mesmo. O que é base? Base é alicerce, base é estrutura. Então a gente tá vendo... E outra, né? Essa geração de hoje, ela é muito imediatista. Ela quer tudo muito rápido. E eu trabalhei com grandes profissionais que hoje se estabeleceram na comunicação em Londrina, que se tornaram grandes jornalistas. E essa galera demorou 3, 4, 5 anos para poder entrar no ar, para poder falar no microfone. Antes, passaram pela base, tiveram o estudo, o conhecimento e também a prática, né? E eu me orgulho, né, de ter trabalhado com bastante gente que está aí se destacando hoje em dia, fazendo um baita jornalismo, mas justamente por isso, cara. Porque teve vontade, tem também o tino da comunicação que deve correr nas veias, buscou, foi atrás e estudou. E passou pelos processos, não quis pular etapas. E a gente tá vendo aí que muita gente pulou etapa e não tem a mínima condição de fazer comunicação. Tem vários. Claro que eu não vou citar exemplo, não quero ser deselegante, mas tem muita gente aí, muita gente fraca. Cara, você entrou num ponto muito bacana, porque realmente a gente vê que não tem formadores de opinião nessa área.
assim, é muito dessa molecada mais nova. Simplesmente pessoas que dão informação. A gente tava comentando sobre isso aqui nos bastidores. São pessoas que simplesmente dão a informação e ainda bem fraquinho. Exato. E bem fraco ainda. E aí, se você me perguntar, Gustavo, por que as TVs e as rádios apostam nesse tipo de profissional? Porque é barato. Porque é barato. E eles querem economizar. Então pega, né, o garoto que tá ali, que não teve a formação, teve a faculdade, tem até vontade, muita, aliás, mas não tem condição de fazer, porque eles são baratos, cara. Então vai, pega e faz e fica ruim, né? Fica feio e, inclusive, pra nossa profissão. Pra quem tem décadas de experiência, acaba ficando um pouquinho para trás, né? É a que a gente chama da prostituição do jornalismo, né? Tem gente que, para gravar um texto, fazer um jogo, cobra assim uma ninharia, algo totalmente fora de uma realidade, né? E complica o nosso trabalho. Mas, cara, obrigado pelo convite. Nem deu tempo de agradecer aqui. A gente já começou a falar, né? Muito obrigado, um prazer estar aqui. Valeu pelas comparações. Não chego perto dessa galera que você falou, pelo amor de Deus. A gente tem uns anos de estrada, mas a galera que você falou aí, aliás, eu acompanho o seu trabalho, acompanho o podcast. Vi que você já recebeu aqui convidados de garbo e elegância, alguns amigos, algumas pessoas que eu admiro, que eu não tenho vínculo nem amizade, mas fico honrado, cara, pelo convite. Muito obrigado. Eu que fico honrado de você ter aceitado, na verdade. Imagina. A gente já se conhecia de vista né? A gente até trocou ideia ali, Sim. a gente já se conhecia. E eu sempre quando eu vi você ali, a gente já falava assim, flertava no Instagram. Eu vi que ele curtia, eu vi bastante vídeo seu, que você postou da época da pandemia. Eu tava vendo seus destaques ali e tal. Cara, que massa, né? Tipo assim, você tentando inovar nessa época, porque aí nessa época você trabalhava na rádio ou não? Sim, eu só não enlouqueci porque eu ia todo dia pra rádio, 2 vezes por dia, às vezes 3. O futebol parou, mas eu era apresentador dos programas, participava dos programas e era produtor desses programas. E não podia eu ter o trabalho remoto. Muita gente passou a trabalhar remotamente. Pessoas com comorbidades, pessoas mais velhas. E a galera de rádio tem essa... Houve uma renovação grande, estamos com uma renovação interessante aqui na cidade de Londrina. Mas essa galera tinha que trabalhar de forma remota e eu não podia trabalhar de forma remota. Eu acho que foi o que me salvou, cara. Porque, imagina, em casa, né, durante todo aquele período, eu teria enlouquecido. Por mais que a gente tenha se resguardado bastante naquela época, mas eu ia pra rádio e tinha que fazer alguma coisa diferente, né? E aí tentei passar um pouco do meu conhecimento e coloquei lá no Instagram e tal. Mas nunca foi, assim, a ideia de viralizar, de explodir. Era mais pra... fazer alguma coisa diferente mesmo e tentar ajudar naquele período que as pessoas consumiam muito a internet, né? Que aumentou bastante essa questão. Mas, ô Valmir, quando você entrou na rádio, você não era esportivo, não tinha nada a ver com esporte. Cara, eu sempre gostei muito de esporte, mais de futebol. Sempre tive esse desejo de ser um comunicador. Eu sempre, como eu disse, me comunicava muito bem, me expressava muito bem. Falei, eu vou pra esse lado. E aí eu comecei a amar futebol. Isso no final da década de 80, né? E aí comecei a me interessar por futebol, pelos clubes mais tradicionais, pelo Londrina Esporte Clube. Meu pai, meu avô foi pioneiro em Londrina. Chegou aqui na década de 30. E eles sempre me levavam ao Estádio do Café ou ao VGD. E eu comecei a amar o Londrina Esporte Clube. Sempre fui um amante da comunicação, já ouvia rádio. E de repente, passados alguns anos, eu tava lá naquela rádio que eu escutava, trabalhando ao lado das pessoas que eu ouvia, que eu admirava e que foram muito influentes na minha profissão. Cara, deve ser massa, né? É legal, cara. Mas aí você, desde então, você foi pro esporte, então, trabalhando com o esporte. Sim, sempre no esporte. Mas o rádio e a comunicação, de forma geral, você tem que ter vertentes. Você precisa ser versátil. E aí as coisas foram acontecendo e eu, para ter oportunidade, eu abraçava tudo. Aí eu passei pro jornalismo, eu entrei na rádio em 97, 98, em 2002 eu comecei comunicação social, me formei em 2006, e aí você vai abrindo, né? Vai expandindo o seu desejo, a sua mente. E eu, na faculdade, eu deixava de fazer esporte, porque eu já fazia esporte no dia a dia, e, cara, sempre foi muito automático pra mim fazer esporte, fazer futebol. E na faculdade eu não fazia. Eu ia para outras vertentes do jornalismo, para outros lados do jornalismo. Isso também me facilitou bastante. Então, porque você já não perdia tempo, né? Vamos dizer assim. Exato. E outra, eu precisava ter conhecimento
em outras áreas do jornalismo. Então, na faculdade, eu ia fazer esporte? Não. Se eu já fazia o esporte no dia a dia. Então, eu ia fazer cultura, eu ia fazer comunidade, cidades, política, economia. Então, eu buscava para adquirir mais conhecimento. Então, raramente eu fazia trabalhos esportivos na faculdade. Raramente. Devo ter feito assim uns 10% de trabalho acadêmico voltado ao futebol e ao esporte. O resto, esses editoriais que eu comentei mesmo. Mas, Valmir, e você como comentarista esportivo ali, né? Eu já vi você no campo lá, né? Que você fica ali e tudo. Como comentarista mais na cabine, né? Mas já fui repórter em várias oportunidades. No estádio ali, você fica atrás do gol ali, já vi. Exato. Mas eu digo assim, e sua relação com os jogadores? Porque você é um pouquinho... Não que você seja crítico, mas a gente vê que você... Não, sou sim, pode falar. A gente vê que você já fala mais, né? Do que algumas outras emissoras que não tem muito isso. A gente vê que os caras se seguram muito pra falar, nossa, Londrina se o Londrina perder de 1-0, se ele ganhar, é sempre a mesma coisinha ali, pega leve, sabe assim, não tá nada ruim, tá tudo bem, tá tudo fluindo. A gente, enfim, faz falta isso aí também, né? Porque ninguém tá pedindo que seja um Neto da vida lá em São Paulo, ninguém tá pedindo, mas, poxa, a gente pede que as emissoras de rádio, televisão também, poderiam ser mais duras às vezes, sabe? Assim, ser mais realista. Às vezes tem uma linha mais crítica mesmo, né? Crítica, né? Fica um negócio muito amistoso. Sim, isso me abriu portas e também fechou portas, né? E eu gosto de ter essa linha um pouco mais crítica, não apenas no esporte, mas em tudo. Eu acho que quem não tem opinião, cara, vive em cima de um muro como um gato gordo e aí não dá. Gordo eu já tô, né? Mas ficar em cima do muro não tem a mínima condição, né? E eu sempre gostei de ter essa linha mais crítica. Então aquilo que eu sou, isso me orgulho, cara. Eu não sou muita coisa nessa vida não, mas aquilo que eu sou no ar, eu sou fora do ar. Quem me conhece sabe que meu filtro é mínimo para várias coisas. E aí você ia perguntar de relação com atletas. Eu já tive problema. De jogadores que não gostaram de comentários, de dirigentes que não gostaram dos meus comentários. Eu já fui barrado para entrar no CT da SM Sports, que era a gestora do Londrina, pelo Sérgio Balocelli, em 2 oportunidades. E eu tive que reverter. Mas quem não foi, né? Vários jornalistas, vários colegas e amigos foram barrados pelo Sérgio Balocelli na época da SM Sports. Alguns jogadores também não gostavam. Cara, mas de verdade, eu não avanço o meu limite. Né? Eu não começo a falar do lado pessoal do atleta, isso pra mim é bizarro. Até porque não tem necessidade. É ridículo, é ridículo você falar isso. Eu odeio falar de questões salariais, eu odeio dar a informação de que o cara foi pra balada, eu não gosto dessa linha. Sou crítico com o profissional. E muitos jogadores, muitos atletas e dirigentes, eles não entendem essa questão. Eles são pessoas públicas e o trabalho deles está ali pra ser avaliado. E eu sempre avaliei da minha forma, mas na minha concepção eu nunca avancei um limite de ofensa, disso e daquilo. Mas já tive problemas, né? Mas falta o entendimento. Essas pessoas precisam entender que são pessoas públicas e que estão ali sendo avaliados diariamente, principalmente nos jogos. Mas já tive problemas, assim, de cara que vinha no Instagram, vinha não sei o quê, encontrava e não gostava. E até com o Sérgio Balocelli, que esse pelo menos falava na frente. Falava de cara, né? E me proibiu de entrar no CT. 2 oportunidades, uma vez que essa vez eu avancei. Essa eu confesso que eu avancei. Como foi? Foi um jogo Londrina e Operário durante a pandemia, antes de parar os jogos, antes de tudo fechar, de ter aquele lockdown no começo mesmo, né? E aí a gente tava no Estádio do Café, não tinha público já. Era o estádio fechado, se não me engano. Posso estar enganado, minha memória me trai demais, né? E aí eu disse, o Londrina perdeu pro time reserva do Operário. Pela Série B de 2020, 2021, não lembro. E eu falei que o time dele era pior que vinho de fazer quentão. E aí ele tava ouvindo, né? E aí ele ligou pro meu patrão na época, o JB, e falou, não, tá fora, não entra mais. E ele proibiu a rádio de entrar. Puta, e tinha o Tatinha ainda na ativa. O Tatinha aposentou? Aposentou, tá quietinho, tranquilo, cuidando da vida dele. E ele proibiu o Tatinha. E o JB me liga e falou, ó, reverte, resolve, porque ele te proibiu. Aí ele não apenas te proibiu a rádio. Tivesse proibido você, beleza. E o mal precisava ir pro CT. Só reverte porque ele proibiu até o Tatinha de entrar. Aí, Deus deu o senso da comunicação e um pouco de lábia pra gente. Liguei pra ele, tive uma conversa. E aí, deu tudo certo. Ele liberou a rádio, não me liberou. Depois fui liberado, a gente conversou, deu tudo certo. Ele me atacou pra caramba durante uma entrevista que até
foi célebre na época, né? Lá mesmo na Paiquerê. Durante 20 minutos ele botou meu nome Na boca do sapo? no lixo. É, mais ou menos isso. Mas a vida foi oferecendo novos acontecimentos, a gente se encontrou. Quando eu fui pra TV daí, tive que ir no CT da SM Sports, e ali a gente conversou, e aí eu já convidei ele pro meu programa, ele foi, e sempre foi um cara muito sincero, né? Intempestivo, pensava zero antes de agir, mas sempre foi um cara muito sincero, e as coisas aconteceram assim, depois ficou tudo bem. Mas são ônus e bônus que você tem de ter essa linha mais crítica, né? Tem muita gente que a ama, que adora, mas muita gente que odeia. Mas o bom, cara, é que até os haters acompanhavam, assim. O cara me escutava, ou me escuta, porque me odeia e porque me ama. Isso é muito legal na comunicação. E o rádio nos oferece isso, ou até mesmo a TV, hoje a internet, nos oferece tais possibilidades. Então o cara acompanhava porque odiava, pra discordar, pra xingar o rádio, sei lá o que o cara fazia. Ou pra me xingar mesmo e atacar nas redes sociais, ou lá, diretamente no WhatsApp da rádio. Cansei de receber mensagens ofensivas, mas eu gostava disso. Eu gostava desse embate. Gosto ainda. Dei uma segurada, hoje eu sou menos polêmico, mais tranquilo, sou pai de família hoje em dia, então a gente precisa se resguardar um pouco mais, a gente vai ficando mais experiente. Como eu disse, abriu portas, mas também fechou. Cansei de ter a cabeça pedida, né, por alguns comentários. E assim é a nossa vida, assim é o nosso jornalismo. E agora que você falou de abrir e fechar portas, isso aí é comum. Tanto é que, por exemplo, não tô comparando, mas só falando. Por exemplo, Rodrigo Marini pelejou, tava na televisão, simplesmente saiu do ar. Tem a história dele, ele trabalhou na padaria do seu Zezinho, lá no Califórnia. Então, ele adora falar isso e ele se orgulha disso. Se orgulha. E é bacana ele falar isso. É um cara exatamente. que nunca vai se esquecer de quem oportunizou. Ele nunca vai esquecer de onde ele veio. Quais são suas raízes. E eu gosto muito do Rodrigo por isso. Rodrigo é um dos caras da imprensa londrinense que fala o que ele acha que ele tem que falar. Ele não tem Ele não tem medo de falar. É uma das principais virtudes do Rodrigo Marini. Além da qualidade que ele tem. Ele fala que eu sou um jornalista hortifruti granjeiro. Por quê? Porque eu sei falar de política, eu sei falar de esporte, eu sei falar de economia, eu sei falar de várias coisas. Pra mim, essa é uma exigência do jornalismo. Isso aí hoje, hein? É uma exigência. É difícil, mas tá errado. Você pega esses comentaristas hoje aí que vai falar de futebol, eu duvido, vai falar de política pra ele se ele sabe. Tá errado. E vice-versa. Vai falar, o cara que é comentarista em política ali e tal, o cara especialista em política, vai falar com ele sobre esporte, vai falar com ele empreendedorismo. Ele pode se especializar em alguma coisa, né? Ele pode ser um jornalista esportivo, mas, cara, pra mim é obrigação o jornalista tá antenado, saber o que aconteceu no dia, o que tá acontecendo no mundo e saber falar a respeito disso, né? Eu sempre usei esse exemplo pros meus estagiários. Cara, você nunca sabe em que mesa você vai sentar na formatura, no casamento que você foi convidado. Às vezes ali tem a mistura de gente, você vai sentar na mesa de... Você não sabe quem que é o cara que tá ali. Pode ser um piloto de avião. Você precisa saber o mínimo de aviação para conversar com esse cara. Pode ser um economista, você precisa saber o mínimo de economia. Pode ser um astronauta, você precisa saber conversar de física quântica com esse cara, sabe? E eu vejo, cara, um desinteresse, um despreparo gigantesco nessa geração. Aí a gente entra lá naquele assunto de alguns membros da imprensa hoje aqui em Londrina que não deveriam estar empunhando microfones pesados como de fato estão. Mas voltando ao Rodrigo Marini, essa pra mim é a principal qualidade que ele tem. E eu acho ele um jornalista hortifruti granjeiro. O cara faz TV, o cara faz rádio, o cara faz internet. E ele é muito bom no que ele faz. Ele é um grande comunicador. E isso, falar a verdade, ser bom no que faz, fechou muitas portas pro Rodrigo. Fechou. Né? Ele teve... Tem filha de uma puta batendo aqui que eu vou te contar, hein? Pode falar palavrão? Pode tomar no cu, pode falar o que você quiser. Mas a minha esposa tá assistindo e ela fica muito brava comigo. Aliás, eu sou proibido de falar palavrão em casa e ela tem toda a razão. Então eu vou me resguardar aqui também. Mas né? Enfim. Puto. Você pode. Podcast é seu. Pelo amor de Deus. Mas o Rodrigo, pra mim, de verdade, em relação a apresentadores de TV ou de rádio, disparadamente ele é o melhor da cidade. Porque o cara, ele lê. Ele é completo, cara. Ele entende de vários assuntos. Ele é um cara que estuda, ele é um cara que não tem preguiça de se especializar, de se capacitar.
Então, pra mim, ele Não, ele é muito bom. disparado, assim, o melhor da cidade de Londrina, né? E as pessoas, Gustavo, odeiam ouvir a verdade. Sim. E isso fechou portas pro cara. Teve que trabalhar na padaria do Zezinho, mas ao contrário de muitos que esconderiam isso, ele tem tesão de falar isso. Ele mostra. Ele adora falar isso, porque é um cara que valoriza raízes, né? Exato. E o Zezinho é um cara inigualável, que também é amigo meu. Enfim, gosto bastante. E a gente vê assim o quanto ele usou isso pra dar a volta por cima, cara. E hoje ele tá por cima, tá bem. Amém. Tanto agora tá na televisão e tudo. E continua a mesma coisa, cara. E assim, o Thiago Amaral é amigo dele, viu, gente? E ele, quando tem que meter o pau, ele mete o pau no Thiago lá e acabou, cara. Essa não tem esse negócio. Diferente de algumas televisões aí, o comunicador até é bom. Mas aí chega na hora de falou do patrocinador ali, da prefeitura, depende de tudo, o cara... Cara, a luta... Acaba o homem. Alguns jornalistas, eles precisam lutar a favor da igreja contra o Estado. A busca incessante do equilíbrio nesse ponto, para você ficar entre o Estado e a igreja, ela é muitas vezes desigual. Eu já passei por isso em algumas oportunidades. Graças a Deus, poucas vezes e em doses homeopáticas. Eu nunca fui tolhido por onde eu trabalhei. Seja na Rádio Paiquerê, seja na TV 2C, do Carlos Camargo, e seja agora na Rádio Clube, onde eu tô feliz demais, porque os números da Rádio Clube são, assim, avassaladores, e a rádio tem 3 anos, mas tem números de 30. Então tô muito feliz onde eu tô, e eu não sou tolhido e nunca fui tolhido ao extremo, mas eu já passei por algumas situações assim. E você precisa encontrar o equilíbrio. Né? E o Rodrigo, ele talvez tenha o destaque que tem, além da qualidade e tudo mais que a gente já falou aqui, ele sabe aonde hoje ele aprendeu. Antigamente não. Né? Ele pisava em terrenos bem não sólidos, digamos assim, frágeis, né? E ele acabou tendo portas fechadas e teve que, orgulhosamente, sim, trabalhar na padaria do Zezinho. E onde melhor se faz comunicação, né? Do que no balcão de uma padaria. Cara, é verdade, né? E aí ele colhe hoje, merecidamente, os louros da glória. E eu espero que ele cresça cada vez mais, que é um cara que eu gosto. Eu acho que a tendência é essa. E outra coisa, viu, Marino? Não mistura com política, não. Você tá certinho. O povo ali fica pedindo pra você ser vereador, prefeito. Não, faz isso Ele não vai. Não, tá certo. Ele não vai. Mas, rapaz, bobo ele não é. Mas não pode. É totalmente diferente. Eu acho que ele usa bem esse tema. Usa, ele fica ali, dá essa esperança, não sei o quê. Não, ele não fala isso, na verdade. Vou, não vou. Não, ele sempre, às vezes, né? Não sempre, fala que não vai e tal, mas joga essa questão, ele recebe muitos questionamentos assim. Então ele utiliza muito bem isso aí. E ele deve continuar usando mesmo, tá certo? Tá certo, mas não se envolve com isso aí, não. Você trabalhou na televisão do Camargo, então? Trabalhei TV 2C. Trabalhei em 2 TVs em Londrina. Na RIC. Na RIC em 2016, se eu não estiver enganado. Ficamos ali. Rapaz, já não vai falar quase um ano. Foi até bom. Ficamos lá. Neto Almeida, Thiago Mossini e eu. Nós tínhamos um programa esportivo, que não falava só de futebol, chamava-se Papo de Vestiário. Era muito legal, um projeto muito bacana que, infelizmente, pela TV londrinense ser muito engessada, a gente não teve sequência, infelizmente, né? E aí, era um tempo, economicamente falando, muito ruim do país, da cidade, e as coisas também não aconteceram nesse sentido, né? Porque se não vende, cara, não esquece, você não... Você vai cair. Vai dar tchau, né? Vai receber tchau, na verdade. E depois de um bom tempo, tendo essa primeira experiência na TV, sempre gostei muito de TV, fui pra TV 2C, a TV Cultura, do Carlos Camargo, canal 28.1, que não existe mais. Ô, Flash, põe meus patrocinadores aqui, ó. Senão... Não, sabe por quê? Igual o Valmir falou ali, viu? Ó, sem os patrocinadores, filho, não é nada. Ninguém é nada, cara. Não é verdade, ninguém é de ninguém. É vocês que mantêm nós aqui no ar, viu? Pelo amor de Deus, vocês são de suma importância. Tá? E que você tenha mais e mais. Se Deus quiser, tomara. Às vezes dá uma desanimada na gente, mas não é nem por isso não. São outras não, mas segue firme aí. dia a dia. Enfim, eu gosto muito do que eu faço, mas isso aí faz parte. Ô Valmir, vamos comentar que você falou da RIC TV. E essa mudança aí? Camargo veio, chuta Vinícius Buganza. O Vinícius Buganza estava aqui essa semana que eu vi, mas com a esposa dele. Mas aí saiu o Parra, né? Entrou o Camargo, voltou o Juliano. Que acho que é essa? É natural, é normal. Isso
aconteceram N vezes, várias vezes, na TV brasileira, na TV londrinense, em várias oportunidades, e não vai ser a última vez. E ninguém avisa quando vai demitir alguém. Olha, Gustavo, você tá aqui na RIC e daqui um mês você vai ser mandado embora. Ninguém avisa. Então é de uma hora pra outra. O cara não tá esperando mesmo e acontece. Normal. Teve vídeo, né? Inesperadamente eu fui... Pô, sim. E pra mim foi o efeito Macedão, né? O Macedão indo pra São Paulo, eu acho que foi o pulo do gato da RIC buscar a troca por quem já deu números interessantes. Não que o Gustavo Parra e o Vinícius Buganza não dessem números, não dessem resultados. E deram. Senão, não ficariam tanto tempo na RIC. São dois amigos particulares que eu tenho. Gosto demais do Parra, gosto demais do Buganza. São belíssimos jornalistas. O Camargo é o na cidade de Londrina. Esses caras, eles vendem mais pela história, eles passam um pouco mais de credibilidade, entendam-me, por favor, mas por conta de uma questão de idade, de uma consolidação. O Camargo foi líder de audiência na Rede Massa durante muito tempo, veio de um bom sucesso anteriormente na TV Tarobá, né? E o Juliano mostrou bons números também na cidade de Londrina. Teve uma saída um pouco conturbada da RIC, né? E aí voltou pro interior de São Paulo, se não me engano ele estava em Campinas, né? Após ter feito sucesso em Ribeirão Preto. Posso estar enganado em relação a isso. A Daianense falou dele aqui, mas eu acho que era na cidade perto de Campinas, não era uma cidade parece que outro nome. Mas pode ser, Vinhedo, talvez, que é do lado, não sei. E a RIC resolveu apostar nisso, né? Aproveitando a oportunidade da saída de um cara que marcou época em Londrina. Que superou os números do próprio Carlos Camargo. Né? Que foi o Macedão. Não sabia, não. Isso, economicamente falando, e em termos de audiência. Um outro momento também. Né? Porque hoje as TVs em Londrina, ou não sei se todas, mas algumas delas, as principais, e a Rede Massa eu tenho certeza, ela consegue monitorar instantaneamente através das Smart TVs. Né? Não apenas você tá conectado no YouTube. Se você tem uma Smart e tá conectado na Rede Massa, não pelo YouTube, ela tem condição de monitorar essa audiência. E os números do Macedão foram excelentes, né? E outra, é um grande comunicador também. Por méritos, ele alcançou o que alcançou. Foi para São Paulo, abriu essa brecha, a RIC viu a oportunidade e resolveu trocar. Normal, cara. Natural. Como o próprio Buganza disse, o próprio Parra disse, situações normais. É um contrato que termina, cara. Normal. Quando eu fui demitido da TV2C também, o Camargo chegou para mim, cara, não tenho como te pagar mais. E é ele mesmo que chegou e falou? Sim, ele me contratou e ele me demite, com certeza. E aí foi assim, normal. Claro que você fica triste, a autoestima cai no dedão do pé, normal, nunca havia passado por isso. Abandonei um serviço de 24 anos, uma história dentro da Rádio Paiquerê pra ir pra TV2C. Sério isso? Sim, fui, apostei, deu errado, normal. Vida que segue. Hoje tô bem na Rádio Clube, tô feliz na Rádio Clube. Como disse, nossos números são avassaladores, né? Surpreendentes mesmo. Não surpreendentes porque temos grandes comunicadores ali e grandes gestores, né? O Eduardo Casarim, que é o diretor-geral, o Alexandre Caramori, que é mais um diretor que a gente tem, Ricardo Barreto, comercialmente falando. Temos excelentes gestores com visões empresariais, grandes gestores no dia a dia mesmo, né? Administram aquilo ali de uma forma muito natural, muito genuína, e grandes comunicadores. Alcir Ramos, por exemplo. Quem nunca ouviu a voz de Alcir Ramos na cidade de Londrina, acho muito difícil. Um cara com uma história gigante dentro da comunicação, principalmente dentro do rádio. O Odair José, repórter da Rede Massa, fez uma dupla com o Macedão maravilhosa. Hoje ele é o apresentador do nosso jornal, primeira edição, o Jornal da Clube. Hoje eu sou o diretor de jornalismo da emissora. Rafael Ribeiro, que saiu da Paiquerê 98 com Vila Nova, tá lá coordenando o esporte. O próprio Eduardo Casarim, que é um dos melhores narradores do Brasil. O próprio Dair José, que narra pra caramba, né? Tá comendo o microfone, no bom sentido. João Marcos Silveira, vou acabar esquecendo. Temos o Serginho, ex-goleiro do Londrina, né? Matheus Zampieri, dessa nova safra, que manja demais de futebol. É impressionante que esse moleque é inteligente, conhece de futebol, moleque no bom sentido. Vou acabar esquecendo, eu entrei nessa esfera e acabo esquecendo, aí a galera fica magoada, mas enfim. Não são números surpreendentes por conta do time. Por conta de situações que aconteceram, não. Por conta da produtividade que existe lá dentro. Por conta da entrega de resultados. E se vende, é porque tem um produto bom para entregar. Sim. Né? Parte daí.
Caramba, 3 anos só de ter. 3 anos, cara. Parece que tem 30. Impressionante. Ô Valmir, todo mundo que faz rádio pensa em fazer televisão ou não? Todo mundo não sei, mas a grande maioria. É. A grande maioria. Eu espero voltar pra TV. Eu galgo o meu retorno pra TV. De verdade. Você Eu acha acho que combina com qual emissora hoje? Cara... Ó, você não combina... Ó, pra ser sincero, e meu ponto de vista, você vai falar o seu já. Por exemplo, você não combinaria RPC, por exemplo? Não dá. Muito difícil. Entendeu? Uma rede massa. Se bem que a gente precisa dançar conforme a música, né? Sim. Né? Há uma proposta. Você vai vir pra... Claro que eu vou me adequar aos métodos. Eu não vou entrar numa RPC da vida e ser o Valmir Martins que eu fui na TV2C. São conceitos distintos, apesar de a gente estar falando da mesma comunicação, né? Cara, não sei, não daria pra te apontar, tenho a cara dessa TV, tenho a cara da outra. Cara, não. É porque tem muito Penso em voltar pra TV, sim. Penso que eu poderia ser importante, sim, pra televisão de Londrina. Tenho muitas ideias legais, estudo televisão, gosto muito, consumo muita televisão, né? Hoje a gente está mudando um pouco disso. TV aberta não é mais aquela potência que era antigamente, mas eu acho que a TV londrinense, ela é muito engessada, cara. Ela precisa de situações novas. Porque, cara, tem lá o programa policial, tem que ter, todas têm. Tirando a RPC, que tem um programa mais jornalístico, mas com eles, hoje não, há um bom tempo, faz polícia também. Tá lá junto com a Tarobá, tá junto com a RIC, tá junto de todas, né? E tá ali fazendo polícia, tem matérias policiais, apesar de não assumir, né, essa condição, mas tá ali porque é notícia, é fato. E é relevante. Quer queira, quer não, é muito relevante. Então, a TV de Londrina, ela tem que ter o programa policial, depois ela tem que ter o programa comportamental, depois ela tem que ter o programa não sei o quê, e trazer culinária, o psicólogo que vai... Cara, eu acho isso muito engessado. Às vezes você liga o programa, você liga na Rede Massa, 30 segundos depois você aperta o voltar e tava na Tarobá, a mesma matéria aparecendo. A mesma matéria. Dá a impressão que os diretores de jornalismo estão em conexão com outros. Você vai soltar aquela agora pra eu soltar também, sabe? Ou um roteiro pra todo mundo. Cara, isso... Pra mim, não cola. Não é legal. Não é legal. E as TVs em Londrina, eu acho que elas poderiam inovar. Trazer um conceito diferente. Porque a comunicação muda, cara. Sim. A linguagem muda. Tudo muda. A exigência muda. Quando você imaginou que você assistiria aquilo que você quiser na sua casa. E você faz isso. Você tem os streamings e você tá aqui no Londrina Pod, no maior canal do mundo. No maior canal de TV do mundo. Ele era um canal de internet, hoje ele virou um canal de TV, cara. E você tá nesse canal. Muita gente hoje assiste programa policial, por exemplo, Macedão, Rodrigo Marini, tudo no YouTube. Exato. É uma coisa assim, é surreal o tanto que cresce. E eu fico abismado, sabe com o quê? Deixa que a gente entrou nesse assunto. Programa policial, também não vou falar o nome, mas programa policial das 18 horas, na verdade são 2, né? Cara, fazendo negócio de pizza... Fazendo, sabe, essas coisas assim. Eu acho que como assim negócio de pizza? Entregar pizza. Você liga aqui que não sei o que. Cara, e fica nessa chamada o programa inteiro, ao invés de dar notícia pro povo. Porque eu acho assim, deveria ter entretenimento, mas em algum outro horário. Porque daí a pessoa, ele noticiou aí entra o lado comercial, né? Então, mas aí que tá, mas não pode. Eu acho que não pode misturar. O cara falou agora de um homicídio de uma criança que morreu no acidente. Agora vamos pra pizza aqui, aonde você tá agora? Meu Deus do céu, eu quero morrer. Não é fácil, cara. Não é fácil, não. Eu não posso falar porque eu não conheço esse quadro. Não. Esse horário eu tô no ar na rádio. E eu tô, e eu tô trabalhando demais, eu saio de casa às 5h30 da manhã, eu volto às 19 horas pra casa. Mas é melhor mesmo, melhor que tá assistindo alguns programas aí. E quando eu tô em casa, eu tô com a minha esposa e tô com meu filho. Agora eu tô assistindo o Camargo, viu? Ô Camargo, tô assistindo o C, viu, filho? 18 horas. Agora é o C. Você voltou pra televisão, não dá. Você voltou pra televisão, o que acontece? Eu assisto ele agora. Até a minha esposa lá, a Carol, eu tava no programa... Carol também, sua esposa? Carol. Eu tava no programa lá e a minha esposa é militar. Vixe, e ela tá de férias, E a minha é advogada. É advogada? É BO, né? Nós só arrumou BO, hein? Você é louco. E aí ela mesma falou assim, amor, põe ela no Camargo. É bom. Põe ela no Camargo. Entendeu? Aí no dia seguinte, eu tô passando ali e tal, eu nem tava olhando pra televisão, tava passando e no celular. Eu escutei a voz do Camargo, parei. Então, assim, cara, olha só como que funciona a comunicação. É isso. E hoje a gente vê que tá bem fraquinha. Vamos voltar pro futebol? Bora. Deixa eu te falar. Mas vamos mais longe hoje. Vamos seleção brasileira. Seleção brasileira. Por que contrata esses caras ruins? Convoca esses caras ruins de bola? Vamos, não, sério mesmo. Cara,
Rapaz, quem que é esses caras de bola, gente? Que é isso? Na verdade, Gustavo, desculpa eu discordar de você. Esses caras, eles são protagonistas nos clubes onde eles jogam. Muito protagonistas agora. O problema da seleção brasileira, ele é muito maior do que propriamente uma convocação de quem você não conhece, de quem você nunca ouviu falar. E o futebol, ele se renova muito, né? E cada vez mais vão aparecendo exemplos cada vez mais jovens, esses caras que deixam o futebol brasileiro muitas vezes na base e vão atuar nos grandes centros europeus, né? Então talvez seja por isso. Você não acompanha muito futebol internacional. Ou a primeira prateleira você acompanha. Acompanho. Premier League, La Liga, Champions League, Calcio. Só que, por exemplo, assim, igual eu penso assim, pra mim, por exemplo, os caras falam, o Porto é um timaço. Pra mim não é. Então, Porto tem tradição. Faz tempo que não tem um bom elenco. Pra mim o Palmeiras não poderia empatar com um time desse. E tem cara que fala, louco, meu, é o Porto, mas desculpa. O abismo do futebol europeu com o futebol brasileiro. Vamos entrar nessa então. Por exemplo, a minha tese tem sido assim. O Palmeiras nunca investiu tanto no departamento de futebol como ele investiu para esse Mundial. O Palmeiras investiu o lado mental com o Abel Ferreira, tá indo aí para 5 anos, dentro de um mesmo conceito, de um mesmo trabalho, que tem poucas mudanças, quase nenhuma mudança tática, e ele só trabalha o lado mental desses caras. Porque o que mais me atrai no futebol europeu é o lado mental, o lado psicológico. E a Alemanha enfiou 7 na gente aqui dentro, muito por esse lado, mas construiu aquilo. Fez por onde chegar e ter condição de enfiar 7 dentro do Brasil na maior seleção da história. Levou uma liga que não foi do mais, futebol, né? Então, muito pra mim pelo lado mental, psicológico. E esse Palmeiras é muito psicológico. Então, o Palmeiras investiu tudo no lado do futebol mesmo, contratou grandes atletas. Olha o que o Palmeiras investiu no Vitor Roque. Inimaginável você pensar isso há 10 anos atrás. Não é esse cara jogador. Mas custou caro, não custou? Custou caro. Bastante, né? Se ele é ou se não é uma outra discussão. Que ele é caro, ele é caro. E o Palmeiras contratou, não apenas ele. O Palmeiras trouxe o Paulinho, a peso de ouro do Atlético Mineiro. O Palmeiras trouxe jogadores de um bom nível também para o sistema defensivo. Para todos, o Felipe Anderson, que agora está começando a jogar um pouco mais. Então é a melhor versão do futebol brasileiro contra a pior versão do futebol europeu. Meu Deus. Exemplificando Palmeiras e Porto. Quanto foi o jogo? 3-0 pro Palmeiras? Não, 0-0. Não, então, 0-0. Então, a nossa melhor versão dificilmente ganha da pior versão deles. Imagina quando pegar um PSG. Meu Deus. Que tá voando na Copa do Mundo de clubes. E o Botafogo vai ser esse exemplo. Pode sair fino do jogo, pode sair da curva? Pode. Afinal, isso é futebol. O futebol é surpreendente. Botafogo pode ganhar o jogo? Pode ganhar o jogo. Eu acredito? Não acredito. Os caras meteu 5 no Inter de Milão na final da Champions. Os caras meteu 4 no Atlético de Madrid. Aí vai pegar o Simeone, Botafogo, que tá lá vai desde dar o 2012. Desde 2012. Então vai dar o contrário do Botafogo? Impossível. Entendeu? Então é isso, cara. E o problema da seleção brasileira, voltando à seleção, não são essas convocações. Tá enraizado. Se a gente pegar historicamente, desde que houve a mudança da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, para a CBF, quantos presidentes caçados e presos nós tivemos? Todos, né? Quase todos, né? Marco Polo Del Nero, Ricardo Teixeira, José Maria Marim, o coronel... Esse agora aqui, que saiu agora, o Edinaldo Rodrigues. Ainda não há situações escusas para se provar. Mas há uma inoperância, uma falta de qualidade tremenda no trabalho do Edinaldo. Então o problema está enraizado, cara. Está enraizado dentro da CBF de uma forma avassaladora. E esses são resquícios ainda do 7-1. O Brasil teve a grande oportunidade de limpar, mas houve mudança? Não houve. Não houve. Então é a mesma coisa. Agora, traz-se um técnico, um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, para mexer dentro de campo. Eu acho que ele vai conseguir mexer. Já houve uma mudança de postura nesses 2 últimos jogos das datas FIFA. O Brasil mudou um pouco de postura, empatando com o Equador. Futebol, nível técnico 0, né? Mas depois,
jogou melhor, foi melhor diante do Paraguai. Foi o primeiro jogo, né? Foi melhor durante o jogo contra o Paraguai na Neoquímica Arena, venceu por 1-0, mas deveria ter feito 3, 4. E se tivesse uma situação melhor, teria feito esses 3, 4. Eu acho que ele vai conseguir dar esse resultado. Ao ponto no Brasil, ser hexacampeão agora em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá? Não, acho que não. Mas dentro do dinamismo e das situações surpreendentes do futebol, como eu vou dizer que não? Não vai ser, vou cravar que não. Não acredito. Então o problema da seleção brasileira, esse. E outra, o público, o grande público, não tá mais conectado com a seleção brasileira por conta desses desastres, dessas vexatórias apresentações, que começou lá no 7-1 e tá culminando naqueles 4-1 pra Argentina dentro do Monumental de Nunes, que foi outra vergonha. E quase se iguala com 7-1. Só não se iguala com 7-1 porque era numa Copa, no Brasil e numa semifinal. Né? O 7-1 de 2014. Mas a gente perde pra nossa principal rival, os caras dando olé, fazendo o que querem dentro de campo, a gente afinando, inclusive na porrada. Você não via ninguém batendo uma peitada. Aquele discurso que o Rafinha deu pro Romário não rolou, não teve. Ele falou isso porque era para o Romário. Se fosse um jornalista esportivo ali, jamais ele teria dito o que ele disse. Jamais. Enfim, então o problema da seleção brasileira, cara, é outro. O Ancelotti vai convocar os mesmos caras. E você vai ver que eles darão outro resultado. Cara, você acha que Dorival Júnior é técnico para a seleção brasileira? Você pega o Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo, Paquetá, Marquinhos, esses caras consagrados mundialmente. E são protagonistas dos seus times na Europa, né? Cara, Dorival Júnior é muito diferente. Aí você olha no banco, tá sentado Carlo Ancelotti, mascando aquele chicletinho pra não fumar um cigarro. Entendeu? É muito diferente. Então o cara comanda o vestiário, o cara é respeitado. Afinal, ele é maior. A figura esportiva, futebolística do Ancelotti, ele é maior que quase não, todos os jogadores que estão ali. Mesmo o Neymar, que é um cracaço. Neymar, eu sou fã do futebol do Neymar, mas eu não acredito mais no Neymar. Não acredito. E eu sempre fui um defensor ferrenho do Neymar. Sempre defendi o Neymar. Rumei briga no ar com ouvinte, na TV, bababá, sempre defendi. Hoje eu não acredito mais, porque aparentemente ele não quer. Ele pode mudar essa minha opinião? Pode. Eu rezo para que isso aconteça. Porque a seleção precisa de um jogador como o Neymar. O Vini Júnior é um baita jogador? É. Mas não chega na unha do Neymar, tecnicamente falando, cara. Não chega. A seleção não tem. Então, mesmo essas duas figuras, Ancelotti e Neymar, o Ancelotti é muito maior. Então, existe essa representatividade. Aquela força da imagem do Carleto, como estão chamando ele aí, brincando, né? Eu acho legal isso também. Enfim, eu acho que vai dar certo por agora. Mas para dar certo como um todo, no macro, no geral, daqui para diante, pro Brasil, sei lá, chegar ao Deca Campeonato do Mundo, vai ter que mudar a CBF inteira. Uma coisa que eu não entendo é por que na CBF, por exemplo, não tem um presidente e um ex-jogador. O Ronaldo tentou e saiu fora, né? E meio que fingiu que tentou também, né? O Ronaldo acho que meio que jogou pra galera. Claro, ele recebeu não por conta da compra do Edinaldo para todas as federações. Porque ele comprou. O salário, se não me engano, posso estar falando muita besteira aqui. Aliás, nem vou falar porque existe a comunicação séria e a não séria. Então não vou conjecturar aqui. Os membros das federações, os presidentes das federações, Federação Paranaense, Federação Paulista, Carioca, ali. Certo? Eles tinham lá X de salário. Eles passaram a ganhar 3X. Mas fechem a porta pro fenômeno. Porque o fenômeno vai vir com força. E se vocês o apoiarem, ele vai me tirar daqui. Mas acho que o Ronaldo poderia ter tentado um pouco mais. Ele poderia ter ido um pouco mais. Ele teria todos os holofotes do mundo. Todos os holofotes. Ele teria... Não todas as TVs, não, porque tem TV amarrada com a CBF, a gente sabe disso. A maior é muito amarrada com a CBF, de forma escusa mesmo, né?
se levantar o tapete, irmão, Os caras não vai estar limpinho os que nem caras aqui. não levantam uma crítica, cara, para jogador nenhum. Eles levantavam pro Neymar depois que o Neymar falou sobre política. Pronto. Então. Mudou até um pouquinho, acho que o Luiz Roberto criticou mais, porque não tem como, você passa vergonha. O Roger Flores criticou um pouco mais, até o Caio Ribeiro, que não critica ninguém, criticou um pouco mais. Você pega o Denilson, que agora tá lá, o Denilson desceu a lenha, né? Então tá mudando um pouquinho, mas não tem como, né? Eu acho que o Pix não caiu. Enfim, não tem como, então é complicado. Bom, a seleção acho que vai demorar aí uns 2 mundial. Não acredito no Hexa em 2026. Não. Mas, cara, você é louco de cravar que não vai ser? Eu não sou. Mas é difícil. Muito difícil, muito Essa difícil. seleção usada aí é difícil. E o Brasil também, desculpa até te cortar, você ia passar por outro assunto, sempre saiu daqui desacreditado, ou quase sempre, ganhando os mundiais. Em 93, o Brasil se classifica na última rodada no Maracanã graças ao Romário. Sim. O Parreira e o Zagallo tiveram que engolir o ego e ligar pro baixinho. Vem resolver, senão outro maracanaço pode acontecer aqui e a gente não ir pra Copa pela primeira vez na história. Ele foi 2-0 Brasil, Brasil classificado, campeão em 94. Em 2001, o Brasil se classifica na última rodada diante da Venezuela, se não me engano, em Belém ou Manaus, acho que foi Belém, graças ao Luizão, que o Filipão inventou de última hora. Graças ao Edilson, que o Filipão inventou de última hora. E o Brasil conquista o Hexa. Ali se fecha. Tô falando que vai acontecer agora? Não tô dizendo. Mas, cara... Não tem, né, filho? Edilson, Luizão, e outra, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo... A seleção se fecha... Toda vez não, mas quase todas as vezes que ganhou títulos mundiais, ela se fechou. Ela se blindou. 94 era a seleção mais detonada. O Parreira é retranqueiro. O Parreira é isso. O Parreira tinha que jogar com um trio de ataque. Tinha que colocar o Ronaldo. Cara, eu vejo aquela seleção jogar, aquilo me dá orgulho, me dá gosto a seleção de 94. Retranqueira é uma ova. Quem fala isso não entende absolutamente nada de futebol. Nada de futebol. A seleção deu uma aula de um futebol equilibrado, consolidado e com o brilho de um ataque que tinha Romário e Bebeto. Mas ele tirou o Raí pra colocar o Mazinho. Deu sustentação ao time. Deixou muito mais tranquilo para esse ataque fluir, para quem decidisse poder decidir, né? Então, para mim, aulas de futebol. Aí, a maior seleção da história do futebol foi a de 70. Alguns dizem que foi a de 82. Não ganhou. Saiu daqui como virtual campeã na Espanha. Não ganhou. Foi eliminada por uma Itália burocrática do Paulo Rossi, que fez 3 gols no jogo, num dia iluminado, e nunca mais ele conseguiu repetir aquilo. 86. Também com o Tele Santana, 82 e 86. Sai daqui menos do que 82. Mas virtualmente campeã. O Zico mal. Vem de lesão. Perde pênalti contra a França. Brasil eliminado. 90, aí não. 90 o Brasil sai daqui desacreditado. Joga muita bola até chegar à Argentina. E jogou muita bola contra a Argentina. Muita bola. No lance, o Canidia decidiu o jogo com o Maradona. Aí, 94, a gente já disse. 98, baita seleção. Acontece o que aconteceu. O Brasil chega na final como campeão. Aí tem o lance do Ronaldo, que bagunça tudo. E pra mim, aquilo aconteceu mesmo. Senão a gente já teria sabido, né? Da verdade que muitos insistem ainda em querer saber. Ele teve a convulsão, jogou de forma equivocada, enfim. E se não tivesse jogado, o Brasil ia ter perdido aquele... Porque tava tudo bagunçado, contaminado pelo acontecimento na concentração. Aí, 2002, o Brasil é campeão com méritos e tal, mas sai fortalecido daqui pelas críticas. O próprio Romário pleiteava a vaga, o Felipão não convoca, deixa de convocar vários jogadores. 2006, nossa, uma seleção que beira de 82. Lembra? A gente tinha Robinho, Adriano, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu. Que baita seleção. Maicon jogava muita bola, né? Sim, dá pra até escalar aquele time aqui, ó. Dida, Maicon, ou melhor, Cafu, né? Dida, Cafu. Em 2006, Cafu jogou a última Copa, né? Isso. Dida, Cafu, mas tinha... Cicinho foi o reserva. Né? Tava voando no São Paulo. Aí o... Já tava no Real Madrid, não tava não? Acho que depois da Copa... Depois da Copa ele vai pro Real Madrid. Mas ele é campeão do mundo e da Libertadores pelo São Paulo, 2005. Verdade. Então você tinha Dida, tinha Cafu, você tinha Lúcio Roberto e Juan. Lúcio e Juan na zaga e Roberto Carlos. Gilberto Silva. Kaká. O Kaká não era titular absoluto. Em 2006 era titular. Enfim, vou até... Opa! Uia.
Ó, dá um corte aqui. Vai não. Vou até esquecer. Então, mas era uma baita de uma seleção, com um quarteto fantástico. Só que era muito aberta. Nem que fazia o que queria. Ronaldinho Gaúcho comandava, né? Ronaldo daquele jeito. Pouco comprometimento. Aí veio 2010, uma baita seleção de uns caras mais injustiçados da história do futebol brasileiro, que é o Dunga. Um grande ser humano que faz trabalho social em Porto Alegre e no Brasil inteiro. Maravilhoso e não quer holofote. Não quer, tanto é que você nem... Poucas pessoas sabem do ser humano que o Dunga é. E um dos grandes entendedores de futebol. Uma baita seleção. Que errou de não ter levado Neymar e Ganso, que estavam explodindo no Santos. Que ali poderia mudar o rumo de um jogo, como foi contra a Holanda. Mas o Brasil faz uma grande Copa até as quartas de final. Um baita primeiro tempo contra a Holanda. Era para ter terminado uns 2-3-0. O Brasil se perde no segundo tempo, toma 2 gols do Sneijder. Acho que na primeira oportunidade ou na segunda ele já, tipo... Exatamente. Tem a expulsão do Felipe Melo, que também meio que contamina o time, né? E o Brasil perde a Copa. Aí 2014 foi a desgraceira que a gente já falou. O Felipe Melo foi bem criticado, né? Muito. O Felipe foi um grande jogador, mas o Felipe, ele pensava de uma forma totalmente equivocada a respeito da liderança que ele tinha, do vigor que ele tinha, do futebol que ele tinha. Ele confundia muito as coisas e ele prejudicou bastante ali. O Brasil não estava perdendo o jogo, acho que na expulsão. Se não me engano, estava 1-1 ou estava 1-0, né? Tava 1-0. Ali a Holanda cresceu, fácil, né? E o Brasil teve falhas homéricas defensivas e um jogador de pequena estatura, baixa estatura, faz 2 gols de cabeça dentro da pequena área. E aí intriga, né, acontece o que acontece, né? Mas assim, você sabe o que desmotiva? Assim, porque o que a gente para pra pensar? Eu vi um podcast, o Vampeta no podcast, ele falando assim, rapaz, em 2002, Ronaldo vinha ser 3 vezes campeão mundial. Melhor do mundo. Melhor do mundo. Kaká, melhor do mundo. Roberto Carlos... O Kaká não tinha sido ainda, né? O Kaká foi em 2007, né? Isso, veio a ser melhor do mundo, mas voando. Ronaldinho Gaúcho veio a ser melhor do mundo. Roberto Carlos era melhor do mundo, mas não tava nessa seleção mais, né? O Rivaldo em 2002 estava. Eu tô falando 2006. Não, 2002. 2002 tava, claro. Eu tô falando em 2002. Então são esses jogadores, são 5 jogadores melhores do mundo que veio, os que não tinham sido ainda o Rivaldo, mas os que não, o Ronaldo, mas os que não tinham sido melhor do mundo ainda vieram a ser. Sim. Inclusive o Kaká e o Roberto Carlos. Foi uma marra desgranhenta pra ganhar. E agora? Você entende? Mas eu te pergunto, qual seleção ostenta isso hoje em dia? Porque, cara, tudo se concentrou após esse período que você disse no Messi e no Cristiano Ronaldo. Eles ganharam todos os prêmios. A Bola de Ouro, o The Best, todos os prêmios. Vinha vindo só os 2, né, ganhando ali, né? Agora se abre uma possibilidade maior de um Lamine Yamal da vida ser esse cara. Comendo a bola. Joga demais, o moleque. Impressionante que ele joga com... Pra mim, ele pode até superar o Messi, cara. Depende dele. Acho que vai superar? Acho que não, mas pode superar pelo talento que ele tem. Aí você pega o Rafinha, que vive uma temporada maravilhosa. No Liverpool, o Mo Salah, que também tem uma temporada absurda, né? E sempre mantém uma regularidade muito interessante. O Vini Júnior, que acaba de ser eleito o melhor jogador do mundo. Eu acho que foi mais no choro. Mas tá foi por eu acho. Por conta... Ele não é jogador pra ser melhor do mundo. O extracampo ajudou. O extracampo, né? Ajudou. As mobilizações perante um tema que é muito importante, as discussões e tudo mais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Mas ajudou. E principalmente pelo fato da France Football não ter dado o prêmio pra ele. Ali o mundo todo, nossa senhora. Aí eu acho que... Queria queimar a France Football, né? E ele não ganha e vem ganhar o The Best, meio que na forceps, na obrigação. Eu acho que a FIFA o elegeria, mesmo assim, mas ali, quando ele perde o título na France Football e o mundo todo vem de uma forma avassaladora criticar a decisão da revista francesa, né, que é um prêmio muito importante também, só não é mais importante que o da FIFA, ali ele ganha o The Best da FIFA. Ali ele passa a ser o melhor jogador do mundo. Por conta dessa, entre aspas, obrigação pela avalanche de críticas que o prêmio recebeu em não ter dado pra ele, né? E dá pro Rodri. Pro Rodri, então, é isso que eu achei estranho. Excelente jogador. Queria estar no meu time, né? mas não pra ser melhor por exemplo, o Modric. Um baita de jogador. Mas pra ser melhor do mundo, me desculpa, exato, não dá. Também, né? Então, enfim, tem coisinhas aí que só o futebol explica e às vezes nem ele consegue explicar. Cara, olha que aula. Ô, louco. Tendo uma aula aqui. Imagina. Pô, mas e o Londrina, como é que faz pra sair dessa...
desse problema todo? Você tem a solução? Ou... A solução tá aí. A solução é a esquadra. A solução é a Esquadra Esportes, que tem esse conceito moderno, pessoas jovens, cara, modernas, pode, né? condutas ilibadas. Tá jogando bola, cara. E eu acho que o Londrina tem um caminho a ser traçado para voltar aos seus melhores cenários, às melhores épocas. Mas me lembra muito a época que o Malucelli veio também, né? É que o Londrina não tinha nada nessa época, né? Nada mesmo, O Londrina tava na segunda divisão do Campeonato Paranaense. E o Londrina não tinha divisão nacional. O Londrina nem na série D, A, B, C, D. Nem na D. Nem na dele não tava. O Londrina tinha que rifar TV para poder viajar. Né? Só não morreu por conta de Augustinho Miguel Garrote, que um dia disse: enquanto houver um torcedor do Londrina, esse clube não morre. E ele conseguiu, né, deixar o Londrina vivo. Depois, aí veio a intervenção da Justiça do Trabalho, e aí apareceu um grupo aventureiro que deu errado. Tava ali na disputa junto com o Sérgio Malucelli, deram para a Universe. O grupo Universe se mostrou desqualificadíssimo ao extremo, mostrando que vendeu promessas. E aí a Justiça do Trabalho tira a intervenção, a gestão da Universe, que nem teve, né? E dá pro Sérgio Malucelli, que graças a Deus ele ainda quis. Porque se é o Malucelli de outras épocas, o Malucelli um pouco mais consolidado, ele falou: agora eu não quero mais. Né? Agora eu não quero mais. Se virem, né? E aí ele pegou e o Londrina... E ele trouxe aquele elefante branco, que tá aí até hoje, tá com o Germano, né? Que é o nosso Ouro Verde Futebol Clube, tá lá. Ele aluga o espaço, aluga aquele CT que é um dos melhores do Brasil, né? E o Sérgio se orgulhava muito daquilo, e ali deu estrutura para o Londrina, e teve uma seriedade muito grande em torno dos trabalhos iniciais, trouxe o cara certo, que era preparador físico no Irati, que era o Cláudio Tencati, tornou-se o técnico mais vitorioso e longevo da história do Londrina Esporte Clube. Londrina foi ganhando acessos, títulos, campeão paranaense em 2014. Em cima do Atlético? Em cima do Maringá, no Willie Davis. Foi depois contra o Cascavel, em 2021. Semifinal em cima do Atlético Paranaense? Sim. Eu fui nesse jogo, cara. Meu Deus. O Maringá eliminou o Coritiba e o Londrina eliminou o Atlético. E o Londrina estava virtualmente eliminado. O Londrina perdeu o jogo no Janguito Malucelli. Foi no Janguito Malucelli esse jogo. Porque a Arena da Baixada estava reservada já para a Copa do Mundo, algo assim, né? E aí o Londrina jogou no Janguitão. Eu chamava de ECA Estádio, não Eco Estádio. Que é uma porcaria aquilo lá. Agora é um condomínio lá, não é mais estádio. Não é mais estádio. Não. E aí o Londrina perde lá de 3-1. Pô, do Atlético. Não, do Atlético. Aí veio aqui, né? Você fala, isso. Né? Sim, sim. A Londrina toma 1-0 aqui, o agregado vai pra 4-1. Gol do Marcos Guilherme. O Atlético tinha o Adriano Imperador jogando aquele dia. E depois apareceu um tal de Rei Arthur, que fez 3 gols. O Londrina vira e se classifica. Por 4-1 vence. Cara, no agregado. Teve gente que infartou no Estádio do Café, irmãozão. Gostoso, hein? E o Londrina vai pra final e ganha o Campeonato Paranaense em cima do Maringá, no Willie Davis, nos pênaltis. E aí... Eu achei que era final, cara. Era semifinal mesmo. E aí depois, cara, as coisas foram se desgastando muito. O Sérgio afastou grandes amigos, o Sérgio se afastou da torcida. Londrina chegou a ter jogos importantes na Série B com 300 pagantes no Estádio do Café. Algo inimaginável, né? E ele muito arrogante nas entrevistas. Né? Tem que falar também. Ele foi bom pro Londrina, claro. Sim. Que foi. Tirou o Londrina da merda, mas, cara... Ele se virou contra tudo e contra todos aqui, cara. E as coisas não davam mais certo. Ele parou de investir, o time caiu, depois conseguiu subir, caiu de novo. E aí acaba, né, a gestão. Ele... entende que era o momento também, entendia que era o momento, foi difícil. Eu passei, acho que 13 horas dentro do VGD naquele dia. 13 horas por o distrate ser assinado. E aí demorou. Era contrato que, vamos mudar essa cláusula, vamos mudar aqui, bababá. Existem até resquícios em torno disso, né? Enfim, mas aí tem os caras certos, que é o Guilherme Belintani, que é um baita empresário, que tem construtoras, que tem faculdades, que tem uma visão de gestão muito grande, um cara que não vai dar o passo maior do que a perna, um cara que não promete resultado. Como é que você vai prometer resultado? E o Sérgio prometia, esse time não cai, eu prometo que esse time não cai. Prometo. Eu prometo isso. Cara, no futebol, meu velho, você pode prometer muita coisa. No futebol, não faça isso. Né? Futebol, no vôlei, promete no vôlei. No vôlei o melhor, quase sempre, ou sempre vai ganhar do pior. No basquete, promete no basquete. Mas no futebol, não, cara. Não promete. Mas Londrina tá no caminho certo. VGD de volta. Ficou lindo o VGD. Do tamanho do Londrina hoje, tá?
Né? Não adianta pensar que o Londrina... Tem que entender o momento, né? O VGD é uma arma. Vem o Claudinei Oliveira, que fez um bom trabalho no Londrina. Tem ali um momentozinho de instabilidade, que é normal no futebol também. Trabalha um pouco desgastado. Talvez pela chegada da proposta do Paysandu, que era, 3 dígitos, irmão. 3 dígitos. Aqui ele ganhava 2, foi lá 3. Mas saltou muito do 3, né? 3, assim, quase 4. Não, pelo amor de Deus, 4 não dá. Mas 3, grandão, né? E aí não tinha como ele recusar. E eu acho que o Londrina acerta ao trazer o Roger Silva, que já começou bem, começou vencendo. O Londrina foi bem contra o Figueirense no segundo tempo. Ele mexeu. O Claudinei não mexia no time no intervalo nem a pau. Ele já foi, mexeu 3 vezes, já trouxe o torcedor. Foi 2 né? 2-1 pro Londrina contra o Figueirense. Londrina é o 4º colocado na Série C. Mas tá tudo muito embolado, né? Eles são muito próximos. Líder, tem um... antes, com o Claudinei, o Londrina chegou a liderar um bom tempo o campeonato. Enfim, tá no caminho certo. Eu acho que o Londrina vai voltar aos seus melhores tempos. Amém. Com a esquadra. Vai vir o CT novo que vai ser construído. Não aquele elefante branco, aquela Disneylândia que tem aqui ainda, né? Não precisa de tudo aquilo lá. Mas lá eu acho que Londrina... 445, lá que você tá falando? Lá na saída pra Curitiba. Passou União da Vitória, Jamile de Cash. Lá de esquerda, chegando pros distritos da Zona Sul. Lá tá a SM Sports. Onde era o Horto Tropical, né? Enfim, Flamengo treinou lá. O Ronaldinho Gaúcho tava aqui e vazou na internet. Ele tava aqui, lembra do vazamento da internet? Não. Opa, eu só não vou falar o que ele fez. Mas dá uma pesquisada, dá um Google. Ronaldinho Gaúcho, flagra internet, Flamengo em Londrina. Mais ou menos assim. O Google é especial, né? E aí ele vai te mostrar o que ele fez. Depois eu quero ver. É. Rapaz, acabou. Acabou já? Passou rápido, bicho. Passa rápido. Foi um prazer, cara. Prazer foi meu. Eu tô com um homem aqui, eu só tô escutando aqui porque eu falar a verdade. Não dá nem vontade de ir embora. Dia que precisar de novo desse cara aqui falando um monte de baboseira, pode chamar, bicho. Pode chamar. Vai voltar, cara. Que massa. Que massa. E a gente fica até com vergonha. Fala assim, meu Deus do céu, o rei da comunicação em Londrina hoje. Que isso, hoje. Para, velho. Não. Ô, louco de rádio esportivo, pelo amor de Deus. Tem muita gente boa. Apesar de a gente ter começado o programa malhado, essa galeria despreparada que tá aí. Não, mas é que... Mas tem muita gente boa aqui, mesmo, cara. Né? Tem muita gente boa. Não, tem gente boa, mas é a gente tá falando dos ruins mesmo aí, que pelo amor de Deus, eles sabem que é ruim. Não é verdade, esse que começou hoje aí, pelo amor de Deus, eles sabem que é ruim. Não tem como. Será? É lógico, quem é bom sabe que é bom. Pergunta lá pro Alcir Ramos lá se ele sabe. Ele sabe que ele é bom. Não, e ele fala. Ele fala. Eu narro até descosta, ele fala. Exatamente. Eu narro esse jogo aí, eu vou narrar de costa. Você vai falar pro Camargo, por exemplo. O Camargo sabe que ele é bom. O Marinho sabe que ele é bom. O ruim, ele sabe que ele é ruim também. Então, poxa, e tá tudo certo também. Mas talvez o bom saiba que ele é bom. Mas o excelente não fique falando que é bom. Não fique, né? Deixa os outros falar. Né? Só brincadeira. Já tá bom demais. Só brincadeira. Irmão, um abraço. Que isso, cara. Valeu, Gustavo. Obrigado mesmo. Tamo junto. Tamo junto. Sigo acompanhando, sou inscrito no canal. Tá lá. Te sigo no Instagram também, acompanho os seus cortes. Gosto muito dos seus convidados aqui. E eu acho que você também, esses dias, abriu com o Boca, né? Mano, eu convido quem eu quiser, o podcast é meu e vai tomar suco de caju. Não gostou, não assiste. Exatamente. É esses que assistem. Igual essa história do Léo Lins aí, cara. Pô, que tremenda sacanagem. Você não gosta do cara, acha ofensivo, não veja. Não assista. Não veja outra. Ele está interpretando. Ele ali é um personagem. Ele não faz aquilo, não pensa aquilo fora do palco. Ele não compactua daquilo. Né? Estão acabando, estão cerceando a imprensa, o entretenimento. Cara, a gente tá indo pra um rumo bem complicado mesmo. Parece que sem saída, viu? Porque, igual ele falou, gente, é igual novela, é igual filme. Exato. O cara lá, o bandido no filme, na novela, não quer dizer que ele, na vida real, ele é. Exatamente, eu acho que foi o Rafinha Bastos que saiu em defesa do Léo Lins, né? Eu acho legal que até caras que não são amigos do Léo Lins, ou até, entre aspas, inimigos do Léo Lins, saíram em defesa dele. O Rafinha Bastos falou, então vamos pegar a Nazaré Tedesco, a Renata Sorrá, que fez uma das maiores vilãs da história da teledramaturgia brasileira. Prende a Renata Sorrá. Porque ela matava, ela enganava, ela roubava, ela discriminava. Prende a Renata Sorrá. Pega um outro vilão aí, enorme na TV brasileira. Aldete Reutemann, né? Em Vale Tudo, que agora está sendo reexibida num formato atual. Pega os caras de uma série, vai lá, Casa de Papel aí, então. Vamos prender todo mundo lá. Exatamente. É isso. Ó, o caras... Tufão lá, o Luiz Benício é corno? Ué?
Ele não é corno, ele era tufão lá na novela, lá, velho. Isso eu não posso garantir também, porque eu não sou amigo Não sei, mas você já é amigo do Murilo Maniz. Você é. Antes fosse, só fiquei pertinho dele ali. Você é que eu tô ligado, que isso. Mas ele era boi lá, ele era tolo, ele era corno lá na novela. Mas não quer dizer que ele é corno. Como é que chamava essa novela aí? É América. Do Boi Bandido. Entendeu? E aí tinha o tufão lá e ele não era corno, entendeu? Que tinha a Carminha. Prende a Adriana Esteves. Exato. Né? Vamos prender o Léo Lins, prende a Adriana Esteves, é a mesma coisa. Então. Só que a galera acha que é sério. É piada. É piada. Infelizmente. Que loucura. Obrigado, gente. Um Valeu, abraço, salve. tudo de bom pra vocês. Valmir, um abraço, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.